Salve, salve, meu brother, meu xará, Vinícius. E aí, meu parceiro, tudo tranquilo com você? Eu, sinceramente, desejo que sim e imagino que sim, que esteja tudo bem com você. Sabe por quê? Porque esses dias eu vi um vídeo muito bacana gravado pela sua turma, com a sua participação muito bacana e vi que você está bem, meu parceiro, bem, meu camarada. Que bom, que bom. É isso que é importante. Outra situação, muito obrigado pela lembrança, por ter gravado aquele vídeo. Nós, professores, ficamos muito, mas muito felizes, muito orgulhosos e quero expressar a você que minha gratidão por você ter lembrado não só de mim, mas de todos os professores. Tá bom, meu querido? Então, ó, beijão no seu coração e vamos para mais uma videoaula? Vamos nessa, meu amigo. Ó, hoje nós vamos falar do capítulo 20 da apostila número 4, beleza? Qual é o título do capítulo? O que são e como funcionam as cidades, beleza? Nós que já vivemos nas cidades, já nascemos nas cidades, melhor dizendo, por vezes nos esquecemos de um passado que não está muito distante assim de nós. Porque nem sempre foi assim. Nem sempre nós vivemos nas cidades. Os nossos antepassados, pessoas mais antigos, mais idosos, eles tinham um modo de viver que é totalmente diferente do nosso. Eles viviam nas áreas rurais, viviam lá nos campos. Lembra que eu falei para você do setor primário na nossa última aula? Então, essas pessoas viviam majoritariamente, o que isso quer dizer majoritariamente? A maioria dessas pessoas viviam nesses espaços rurais. Simplesmente por um motivo, meu amigão. As cidades elas não existiam. As cidades elas vão surgir depois. Quando surge o setor secundário, que é caracterizado por quem? Pela indústria. A partir do momento que surge a indústria, que surge o processo industrial, é que as pessoas começam a mudar o seu modo de viver. Elas começam então a deixar as áreas rurais, deixar os campos, abandonar o campo, aquele processo chamado de êxodo rural, e vão em direção às indústrias. E a partir da indústria vai surgindo uma série de situações, uma série de necessidades para fazer com que os trabalhadores eles possam então estar próximo ao seu lugar de trabalho. Então, próximo à indústria que vai começar a surgir as cidades, vai começar a surgir ruas asfaltadas, vai começar a surgir prédios, vai começar a surgir vários tipos de comércio, vai começar a ter necessidade de escola, vai começar a ter necessidade de hospitais e uma série de situações que hoje a gente não consegue mais viver sem. É por isso que é muito difícil hoje as pessoas viverem nos campos, nas áreas rurais. Justamente por esses lugares não oferecerem a essas pessoas tudo aquilo que elas necessitam, tudo aquilo que elas precisam. Beleza, meu amigo? Então a cidade ela começa a surgir a partir daí. Algumas cidades, é bem verdade, nós temos que fazer aqui uma pontuação importante. A maioria das cidades que existem, por exemplo, no Brasil, foram cidades que foram surgindo de maneira, como se diz assim, espontânea. O que significa uma cidade surgir de maneira espontânea? Bom, através de um núcleo que pode ser uma indústria, mas não necessariamente uma indústria. Você tem um núcleo que é habitado por pessoas que estão se agrupando ali por uma necessidade qualquer. Repare que quando a gente falava da época ainda das pessoas que eram nômades, ou seja, que elas viviam circulando e perambulando mundo afora, essas pessoas, como elas não se fixavam, elas não tinham necessidades como nós temos hoje.
Por que que nós buscamos sempre algo que seja morar próximo das coisas que são importantes para nós? Porque isso facilita a nossa vida, entendeu? Então, quando as pessoas começaram a se fixar em um local determinado, você tem ali o surgimento não de uma cidade em si, mas sim de um povoado que vai, né, juntando pessoas, se aglomerando, mas isso ainda não caracteriza uma cidade, porque uma cidade precisa de outras coisas. A cidade, como eu falei há uns minutinhos atrás, ela vai surgir quando há o surgimento, quando há o aparecimento da indústria, certo? Mas elas já existiam, não em forma de cidade, mas como forma de vilas e povoados, já tinha uma microestrutura naquela situação. E aí as coisas vão começar a surgir, vão começar a acontecer a partir daí. Essas cidades que surgem desta maneira são chamadas de cidades espontâneas. Ou seja, elas não foram as cidades que saíram aqui necessariamente da mente das pessoas, mas sim de uma necessidade. As pessoas se fixaram em um local e precisavam ali desenvolver formas de atendimento das suas necessidades. Com o passar do tempo, chega a indústria e aí sim transforma aquela vila, aquele povoado, numa cidade propriamente dita. E aí essas cidades se dividem em cidades espontâneas e cidades projetadas ou cidades planejadas. Como o nome mesmo está dizendo, ela foi projetada, ela foi pensada. Diferente das cidades espontâneas, as cidades projetadas, planejadas, elas são mais organizadas. Quer um exemplo? Brasília, Distrito Federal. Aqui no nosso país é um clássico exemplo de uma cidade planejada, porque ela foi criada a partir de um arquiteto, a partir de engenheiros, a partir de urbanistas, pessoas que pegaram, desenharam aquela cidade, assim como, por exemplo, provavelmente aconteceu aí na sua casa, na casa onde você mora. Antes dela existir, teve uma pessoa que fez um desenho nela e a partir desse desenho ela foi construída. As cidades elas são mais organizadas, elas não têm tantos problemas como nós temos nas cidades que não são planejadas, as cidades espontâneas, como problema, por exemplo, de engarrafamentos, como problema, por exemplo, de falta de iluminação pública, com ruas, por exemplo, muito estreitinhas, sabe, que quase não dá para passar ali carros e pedestres e pessoas. As cidades planejadas, elas já possuem ruas largas, tudo é muito bem organizado, cada construção tem um local específico, as pessoas moram em um bairro, trabalham em outro bairro que é um bairro voltado para trabalho. Então tudo é muito, mas muito organizado. E o que é que mantém essas cidades funcionando, sendo elas projetadas ou espontâneas? O que mantém essas cidades funcionando são os impostos, os tributos que são cobrados das pessoas que vivem na cidade para que esses serviços possam acontecer. Pois é, não tem como, por exemplo, sua mãe, seu pai, alguém que vive com você, vai ao supermercado, compra um produto qualquer, vai a uma loja comprar uma roupa para você, vai a um outro comércio, uma loja de brinquedos, uma loja de videogames, por exemplo, e compra um videogame, e compra um jogo, e compra comida, e compra roupa, enfim, compra um telefone celular, enfim, uma série de situações. Tudo isso, quando o sujeito paga, e é descontado daquele valor ali o chamado imposto. Esse imposto vai para a prefeitura. Lá na prefeitura, eles vão pegar esse dinheiro e vão fazer o quê? Aplicar nas cidades, fazendo melhorias, construindo escolas, construindo hospitais, construindo praças, construindo áreas de lazer, asfaltando.
iluminando e uma série de outras coisas que só podem ser construídas a partir da arrecadação que o município faz das pessoas como eu, como você, até mesmo você, quando você recebe aquela mesadinha que eu sei que você recebe, você vai lá fazer aquele lanche gostoso ali no Bob's. Bem que eu acho que o Bob's agora fechou, né? Não sei se está em reforma, mas não, mas enfim. Você vai no Subway, você vai no quiosque do Coelho, ali quando você compra, você está pagando, você está ajudando a sua cidade a poder arrecadar dinheiro para que ela possa se manter. Essa é a vida na cidade. Cidades que podem ser, como eu falei para você, projetadas ou podem ser espontâneas. No caso do Brasil, a maior parte das cidades nasceram de uma espontaneidade. Beleza, meu camarada? Vamos ficando por aqui. Já tem uma informação suficiente. Eu vou enviar para você também aquela tarefinha esperta para você poder fazer aí. Alô, meu parceiro, um grande abraço, fica na paz. Espero poder te ver em breve. Fui!